constelação familiar foi um divisor de águas na minha vida. Em 2003, quando eu pensava que o meu casamento não tinha nada a ver com o que eu havia vivido em relação ao meu pai, à minha infância, que eu mudando de cidade, a minha família estaria em um lugar e eu estaria em outra vida. E foi quando eu pude conhecer a constelação, numa situação difícil dentro de um casamento, e ver que a visão que eu tinha da minha mãe era totalmente literal, angulada, quadrada, cheia de julgamentos, errada. Puxa, o que seria de mim hoje se eu continuasse com aquela visão tão limitada? Eu não veria o amor por trás do que parece feio. E aí eu fui conhecer um pouco da história da minha mãe, como ela era bonita, a minha mãe, a sua sabedoria. E isso é um trabalho de uma vida, cada vez mais integrando e tomando e vendo beleza nesses pais, através da história deles e a vida, e ir honrando esses pais e indo para a vida. Então, para quem não me conhece, meu nome é Silvânia, eu sou terapeuta integrativa, eu sirvo com Reiki, Yoga, constelações há mais de 8 anos e aprendo todo dia, nunca é igual. E eu torço para que eu possa somar mais na sua vida, nas suas experiências pessoais e profissionais, saúde, questões judiciais com a constelação familiar. Os traumas geracionais, o que são? São traumas que impactaram nas gerações anteriores e que impactam nas gerações atuais. Assim como nós trazemos o formato do nariz, a cor dos olhos, a genética e as heranças materiais, herdamos também os sentimentos, as sensações, os comportamentos dos nossos antepassados, muito antes de nós, os nossos pais, avós, tios, pessoas que a gente nem conheceu. E falar do trauma não elimina a memória corporal da experiência. E a neurocepção, ou o que o sistema nervoso detecta de perigo, está presente através dos gatilhos inconscientes. E aí a gente vai ter 2 ferramentas muito potentes, que é a constelação familiar e a experiência somática. Através do corpo nós vamos acessar e liberar essas memórias implícitas. A interrupção do vínculo entre pais e filhos, quando um vínculo não se forma entre mãe e filhos, gera uma dificuldade na vinculação superior nas relações. Na vinculação posterior nas relações, impactando o quê? Em diversos setores da vida da pessoa. Só que uma pessoa, quando uma mãe não pode estar presente para se vincular com o filho, que vemos muito em consultório, e não é por acaso, essa mãe traz histórias para não conseguir fazer esse vínculo. Ela está fora do lugar dela de mãe. E a criança também vai estar fora do lugar dela de filho. E é por isso que a vinculação não se estabelece. Por isso a constelação possibilita ver isso e liberar os traumas geracionais que não possibilitaram a mãe se vincular àquele filho, àquela filha, e não tomar aquele lugar como mãe. Então, quando esse fluxo do amor é restabelecido, há um aumento na confiança em si mesmo, há um aumento na confiança na relação com o outro, há um engajamento melhor na vida. Os pais, eles nos deram a vida. A mãe, especialmente, coloca a vida dela em risco para nos dar a vida. Então, tudo que está relacionado à vida tem a ver com a mãe. O autocuidado, a autoestima, a conexão realmente com a vida tem a ver com a mãe. A imagem que a gente tem da nossa mãe, o nosso vínculo. Então, imagina quando você ganha um presente de alguém e você o rejeita, você não gosta dele. O que você vai fazer? Você vai deixar aquele presente de lado. A mesma coisa é a vida. Recebemos a vida como um presente que veio deles. E quando nós rejeitamos eles, quando eu não consigo olhar, quando não conseguimos nos conectar com eles, a gente também não se conecta com a vida, a gente não se sente merecedor da vida. E a vida e a mãe, especificamente, ela tem uma ligação muito forte de merecimento com a vida. E o pai é aquele que nos impulsiona para a vida. Deixa esse menino cair de bicicleta, não tem problema, esse impulso de ir para a vida tem a ver com o pai. Para entender a constelação, ela é muito além de um método, de uma técnica. É uma filosofia de vida.
Quando ela é aplicada na nossa vida, nós conseguimos fazer uso dela na nossa rotina, a vida fica mais leve, a gente ganha mais potência, ganhamos mais continente. E por que esse nome? Parece esotérico, mas, na verdade, a constelação tem uma origem alemã e a verdadeira tradução seria recolocação. E quando foi traduzida, houve um erro e ficou como constelação familiar. Parece esotérico, parece astros, mas não é. E o que seria essa recolocação? A família é como um imã, que cada um tem em relação ao outro em seu lugar. Se aquele imã é excluído, imagina. Então, nós assumimos um lugar que, por fidelidade, entramos. E aí a constelação familiar traz isso à luz. E aí a gente retoma o nosso lugar. Quem desenvolveu esse trabalho foi Bert Hellinger. E ele foi missionário na Igreja Católica por 17 anos, convivendo na África. E foi percebendo como havia determinadas histórias por trás dos sintomas. E ele foi ficando incomodado e foi estudando aquilo. E aí ele largou essa função de missionário, porque ele discordava de muitas coisas ali, e foi estudar várias correntes da psicologia. Percebeu em anos de vivência e na vida dele que haviam 3 leis que são como as leis da física. Concordemos ou não, são leis do amor, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. O pertencimento, todos os membros que fazem parte do sistema têm que ter os mesmos direitos de pertencer. Quando é tirado alguém, esse direito, o direito a esse alguém, o membro que vem posteriormente vai assumir exatamente aquele lugarzinho. Isso quer dizer o quê? Assumindo sentimentos, comportamentos, emoções daquele membro que foi excluído. Então, nós somos fiéis a todos os membros dos quais recebemos a vida, seja geneticamente ou seja através de acontecimentos, prejuízos gerados àquela pessoa. E se a vida chegou a nós através daquele sofrimento ou prejuízo daquela pessoa, a gente vai se fidelizar a ela e trazê-la de volta através da fidelidade familiar. Então, acontece 3 situações quando um membro é excluído ou falta. Ou ficamos igualzinho, exemplo, se criticamos uma mãe e sem perceber, lá na frente nós ficamos igual a ela. Ou nos unimos a alguém igual no relacionamento. Ou o filho vai assumir isso por nós. Quais pessoas que pertencem ao sistema? Irmãos mais velhos, mesmo os abortados. Ah, mas foi um aborto que a irmã do namorado fez. Não importa, ele foi gerado e tem o direito a pertencer. Pais, avós, tios, além do geneticamente, foi percebido que vínculos foram formados que também precisam ser olhados e respeitados. Aí membros que vêm depois assumem esses sentimentos, esses comportamentos daquele membro por fidelidade. Quais são eles? Relacionamentos anteriores nossos, dos nossos pais, dos nossos avós. Nossa, o que eu tenho a ver, Silvana, com a primeira mulher do meu avô? Tudo. Se aquela mulher não tivesse morrido, você não teria nascido, entende? Nos vinculamos a um nível inconsciente. Nós nem precisaríamos conhecer essa pessoa e não conhecemos. Todas as situações que houveram vítimas e vilões, ou transtornos mentais, onde percebemos agressor e vítima dentro da mesma pessoa. Um sintoma, ele sempre nos vincula a alguém que estava faltando, sendo esquecido ou excluído no sistema. Quando, através do movimento sistêmico, nós acolhemos esse membro e começa a acolher ele no nosso coração, esse sintoma já não mais precisa existir. Aí, devagarzinho, os sintomas vão se afastando, vão se espaçando, vão acalmando, através, claro, das descargas corporais, daquela história que foi vivida e que traz a consciência do acontecimento. Então, a segunda lei, a lei da hierarquia, todos os animais reconhecem essa segunda lei, que é
Todos que venham antes têm que ser respeitados por quem veio depois. Quando a hierarquia é respeitada, o sistema flui de forma positiva. Quando não conseguimos olhar para quem veio antes com respeito, isso é um sinal de emaranhamento familiar. Aí, se o cliente vem já, por exemplo, falando mal de quem veio antes, nós já começamos a ficar antenados. Pode ter aí um emaranhamento, pode ter aí uma repetição. Quando os filhos criticam excessivamente os pais, uma coisa é eu falar, meu pai era alcoólatra, outra coisa é eu falar, meu pai era um bêbado. Então, ou quando os filhos querem cuidar excessivamente dos pais, isso é uma inversão de hierarquia e é devido a uma fidelidade familiar. E a terceira lei é o equilíbrio do dar e do receber. Toda relação se estabelece através dessa troca. Bert Hellinger fala que o que mantém o relacionamento não é o amor, é o equilíbrio desse dar e receber. Há casais que se amam, mas que não conseguem viver juntos, e há casais que nem se amam tanto, mas conseguem viver bem. Como que acontece isso? No relacionamento saudável, eu vou lá, dou um pouquinho, e o outro fica feliz com aquilo que eu dou, e vai me dar um pouquinho mais. E eu fico feliz e dou um pouquinho mais. E essa relação vai crescendo. Mas, de acordo com a história que trazemos, nós vamos trazer padrões de sentimentos, comportamentos. Então, muitas vezes, um vem e fere, e aí o outro vem e fere mais. Aí são aqueles que vão para o buraco juntos. E tem casais que têm 30, 40 anos de convivência num equilíbrio ruim, que não faz bem para a saúde. E a gente vê muito isso. Existem relações que um doa, e aí ele se sente, esse outro se sente em débito. E esse que doa muito se sente lesado e a relação acaba. Existem relações que um fere e o outro não devolve. Ou às vezes se sente superior, né? Até para não devolver e não oferece a troca e o relacionamento também se acaba. O que é a solução? O que foi ferido fere um pouco menos. E o que feriu se doa um pouco mais e aí pode ser restabelecido esse equilíbrio. Mas quem dera que pudéssemos viver isso conscientemente, mas nós somos movidos pelo inconsciente e pelos traumas transgeracionais, então por isso trabalhar as origens que nos levam a estar sempre ferindo ou estar sempre sendo lesados nos padrões de comportamentos repetitivos. Porém, em relação a pais e filhos, essa troca não pode ser obedecida, pois seria uma violação da hierarquia dos pais. A gente recebe a vida e não tem nada maior que isso, não tem como pagar pela vida. Os filhos que ficam grandes, criticando, trazendo histórias anteriores e colocando-se acima dos pais, têm uma violação da hierarquia, cuidando às vezes dos pais, trazendo os avós inconscientemente, traz os avós para cuidar daqueles pais em si mesmo, né? E faz um sintoma para quê? Para que voltem para os seus lugares. Com os pais, só nos cabe tomar a vida e passar adiante para os filhos, ou ter um projeto, uma realização, e passar isso à frente, fazer algo bom com a vida. Quando não conseguimos fazer isso, é porque estamos fora do nosso lugar. Quando a gente não consegue ir para a vida, quando as coisas não fluem, é porque nós estamos fora do lugar. Então é isso, nosso recadinho de hoje. Um beijo grande.